conduta que na sua natureza é criminosa. Em algum momento, a gente foi lá e diz, olha, matar alguém para nós é crime. E passamos a definir isso como crime. Legal? Olha, furtar alguém é crime. Então definimos isso como crime. Quando você fala do consumo de substâncias, em algum momento alguém chegou e disse, olha, peraí, maconha, lança-perfume, cocaína, isso aqui não pode ser consumido. Quer dizer, enquanto não tivessem dito isso, o consumo daquela substância era algo normal na sociedade, não era crime. Legal? Se você for fazer um estudo da história da criminalização das drogas, você vai descobrir que essa criminalização só foi acontecer agora, no final do século XIX, no começo do século XX. Durante toda a história, sempre houve o consumo de diversas substâncias e nunca isso foi visto como sendo algo criminoso. E esse consumo ele pode ser em diversos ramos. Então, existe consumo por questões religiosas. E aqui, de novo, eu não estou falando só da maconha, estou falando de qualquer droga. Existe consumo por questões medicinais, para anestésico, etc. Existe consumo para questão festiva, para questão recreativa, né? E aí, sempre que eu falo dessa questão religiosa, o pessoal sempre fala, Flávio, eu tô sabendo, tem o chá do Santo Daime, que os caras funcionam. E eu pergunto para vocês, já foi numa missa da igreja católica? O padre não toma vinho lá na frente? Por que esse pode? Então veja, existem aspectos culturais que vão definir o consumo de determinadas substâncias. Seja em rituais religiosos, seja por questões medicinais. A cocaína até 1920 era usada como remédio. Então a grande discussão das drogas é o seguinte, quando é que nós dissemos, quando é que nós definimos que aquela ou aquela outra droga são proibidas. O seu consumo, portanto, vai ser tido como algo absolutamente reprovável na nossa sociedade, algo criminoso. Então percebo que eu preciso fazer uma escolha. Eu, legislador, porque é o legislador que define isso, preciso dizer, olha, o álcool é legal, a maconha é ilegal, Rivotril é legal, cocaína é ilegal. Todas são drogas que te tiram do estado normal de ânimo e que vão precisar ser controladas em razão disso. E aí, uma das grandes questões que se coloca no discurso da criminalização das drogas é qual é o critério que eu vou utilizar para dizer qual droga vai ser proibida e qual droga não vai ser proibida. Legal? E aí o discurso do senso comum é o seguinte, olha, as drogas que vão ser proibidas, que vão ser criminalizadas, são aquelas que têm um maior potencial de gerar danosidade, têm um maior índice de dependência, que podem... E na verdade isso não é bem verdade, isso não se sustenta. Você vai perceber que existem drogas que são muito mais nocivas, por exemplo, Ritalina, já ouviu falar de Ritalina? É uma droga que é receitada para criança, é muito mais grave que cocaína. A crise de abstinência da Ritalina é mais pesada que a da cocaína. Então, quais são os critérios que vão definir o que é e o que não é uma substância ilícita? O álcool, comprovadamente, é pior que o cigarro. É pior do que a maconha. Quer dizer, existem várias drogas que são muito piores e que não são rotuladas como sendo criminosas. Existem várias drogas que são extremamente nocivas ao corpo humano, no entanto, nós rotulamos elas como medicamentos. Isso aqui é remédio. Legal? Então, essa definição, na verdade, é uma definição de política criminal. Em determinado momento a gente vai dizer, olha, isso aqui é crime, isso aqui não é. Tá? Então, primeiro mito que a gente tem que se fazer é esse. Quem é que definiu? Por que se definiu que essa ou aquela outra droga vão ser tidas como criminosas e aquela outra não? A maconha em si, ela é uma droga que surge, a origem dela é na América Latina. Então, se você for pegar o ópio vem lá da Ásia, né, cada substância vai ter uma localidade de origem. A maconha é uma droga que dá sua origem aqui na América Latina, legal? Assim como a cocaína também é folha de coca aqui dos bolivianos, etc. E o consumo da maconha era algo extremamente comum, principalmente pelas populações da América Central. A primeira vez que se criminalizou a maconha na história, que se criminalizou mesmo, dizendo, olha, não pode de jeito algum, tal, que em alguns momentos a gente teve controle sobre isso. Daqui a pouco eu vou vocês que estão no controle. A primeira vez que se criminalizou foi nos Estados Unidos. Tá? No final do século XIX, comecinho do século XX. E aí você precisa entender como isso é uma questão de política criminal. Quem é que nos Estados Unidos fumava maconha? É o mexicano. Entenderam? Quem é que fuma charuto? Charuto faz tão mal quanto faz a maconha. Por que charuto não é criminalizado? Quem é que fuma charuto? A elite. Então percebam que, na verdade, o discurso não é... O discurso se faz em cima de mitos. Não é isso que vai definir o que é ou o que não é crime. Legal? Não é o ser nocivo ou não ao corpo humano. Isso é um discurso. Mas que muita gente vai aceitar. Não, a maconha faz mal. Então vamos proibir o que faz mal? Quem é que vai defender McDonald's? Quem é que vai defender Costelão 24 horas? Se faz mal, vamos proibir que faça tudo, então. Então, veja só. Né? E aqui a gente tem alguns outros probleminhas.
Quando você fala especificamente da questão de drogas, usar o direito penal para isso é um pouco estranho. Por quê? Porque aqui você não tem... Vocês estão estudando direito penal, não estão? Ainda não começaram. Tá. O direito penal ele sempre trabalha com a proteção de bens jurídicos. Então eu digo, olha, matar alguém é um crime, por quê? Porque quando você matar alguém, você está lesionando um bem jurídico, que é a vida de uma outra pessoa. Quando alguém vai lá e pega o teu celular, está lesionando o teu patrimônio. Quer dizer, o direito penal ele protege bens jurídicos específicos. A grande pergunta é, qual bem jurídico eu estou protegendo quando eu digo que você não pode fumar maconha? Ou que você não pode cheirar cocaína, que você não pode consumir qualquer droga. Qual bem jurídico está sendo protegido? Vai dizer, Flávio, minha integridade física, meu corpo. Pode o Estado proteger você de você mesmo? Porque se o Estado, se cabe ao Estado proteger a tua integridade física, o Estado tem que te obrigar a fazer exercício 3 vezes por semana. O Estado vai ter que te punir se você tentar se suicidar e não conseguir. O Estado vai ter que te proibir de consumir McDonald's. Perceba, o Estado não pode se intrometer nessa esfera de liberdade. Do que é que eu faço com o meu próprio corpo. Porque eu não estou lesionando outra pessoa nenhuma. Legal? E aí muita gente diz assim, mas espera aí, né? O Estado, na verdade, quando ele criminaliza o consumo dessas substâncias, ele não está protegendo só o bem jurídico, vida, integridade física e tal. Ele protege saúde pública. Por quê? Porque se fosse legalizado, as pessoas iam consumir demasiadamente tudo isso, e isso ia gerar um impacto muito grande na saúde pública. De novo, isso aqui é senso comum. Isso aqui é senso comum por quê? E aqui talvez venha a grande consequência, a grande tecla que a gente precisa entender, é essa aqui. A partir do momento que eu digo, olha, essa substância, ela é criminalizada, ela não pode ser consumida, isso vai ter uma série de consequências. O que é que significa dizer? Que ela passa a ser totalmente proibida. Passar a ser totalmente proibida significa que eu coloco essa substância num plano de ilicitude. Ela é ilegal. Só que essas substâncias sempre foram consumidas e sempre vão ser consumidas. As drogas sempre existiram e sempre vão existir. As pessoas vão recorrer a elas por N motivos. Por uma fuga da realidade, por entretenimento, por qualquer coisa que seja, por curiosidade, não interessa, vão buscar. Isso é uma questão pessoal extremamente complexa, isso é psicologia. A questão é tanto o seguinte, a partir do momento que ela é ilícita, onde é que eu vou buscar isso? Perceba que no momento que eu torno determinada substância criminalizada, eu crio um mercado ilegal dessa substância. E esse mercado ilegal vai ter algumas características específicas. Imagina que você está com isso aqui... Aqui a questão do aborto, de certa maneira, também é a mesma. Tá aqui teu celular. O celular não é crime você dar com o celular. Imagina que você está saindo aqui da faculdade e vem te assalto. Leva o teu celular. Porra, você vai na delegacia de polícia, registra um boletim de ocorrência. Olha, tá aqui, levaram o celular. Vale lá, R$1.000, tal, perdi isso aqui, legal. Imagina que não fosse celular, imagina que aqui fosse um tijolinho de maconha. Aí está ali fora, vale uma grana, mercado ilegal, o preço vai lá em cima. Você é assaltado e leva um teu tijolinho de maconha. Você vai na delegacia de polícia e diz, olha, me roubaram, o que é que levaram? Um tijolinho de maconha. Não, é crime. Perceba, você não conta com a proteção do aparato estatal para aquele seu bem, embora seja um bem que tenha uma expressão pecuniária relativa. O mercado é grande. Então o que é que vai acontecer? Um tijolinho de maconha desse tamanho não vale muita coisa, mas imagine que você tem aqui 2 quilos de pó. Vale muito dinheiro. Você vai andar com isso aqui sem proteção nenhuma? Estão conseguindo perceber? Como eu tornei essa substância ilícita, todos aqueles que comercializam essa substância, e claro que o comércio é muito grande porque a demanda continua e a oferta ela vai ser controlada pela ilicitude, vão ser obrigados a buscar formas alternativas de proteção. Na verdade, a violência que a gente tem hoje do tráfico de drogas não é pela droga em si, não é pela droga. Podia ser ovo, se o ovo fosse crime. O problema é o fato de ser crime. Quer ver um exemplo? Lembram do Al Capone? Lei seca nos Estados Unidos? Proibiram nos Estados Unidos a venda de bebida alcoólica. Por que proibiram nos Estados Unidos a venda de bebida alcoólica? E aqui, de novo, pra vocês verem como é a questão de política criminal. A lei seca nos Estados Unidos foi a primeira lei pesada que nós tivemos de criminalização que o Estado, a União, digamos assim, o Estado americano como um todo, combateu. Por quê? A colonização americana é uma colonização britânica e na região em especial ali de Nova York, da costa leste ali, tem uma influência muito grande do puritanismo. E aí no final do século XIX, no começo do século XX, você tem uma imigração muito forte de escoceses e de irlandeses para os Estados Unidos. Vocês assistiram o Titanic, não assistiram? O Leonardo DiCaprio é irlandês. Vocês assistiram Gangues de Nova York, não assistiram? Quer dizer, aquela população puritana, e que o puritanismo por uma questão religiosa é abstêmio, quer dizer, não consome nem álcool nem nada e tal, de repente se depara com os irlandeses, que enxugam o caneco. Quer dizer, peraí, nós precisamos segurar esses caras, estão acabando com a nossa paz. E aí o que fizeram? Eles estavam no poder, eles tinham controle sobre o Estado, criminalizam o consumo de bebida alcoólica. Não pode mais. O que vai acontecer a partir do momento que criminaliza o consumo de bebida alcoólica? Vão continuar consumindo. Inclusive os índices de consumo de bebida alcoólica aumentaram durante a lei seca.
Não é porque está proibido que vai diminuir o consumo. Muito pelo contrário. E aí o que vai acontecer? Primeiro, você passa a ter um número muito grande de malefícios de saúde decorrente dessa criminalização. Olha só, imagina que você vai ali e compra um tijolo de maconha ou compra a cocaína. Quem é que te garante que aquilo ali é 100% cocaína? Né? Hoje tem um grande problema de saúde pública no que diz respeito a drogas sintéticas. Os caras vão lá e compram o êxtase. Quem é que te garante que aquilo ali é êxtase? Não é veneno de rato, não é qualquer coisa, o cara socou ali e tá te vendo como isso. Você não tem ninguém para confiar. Você pode, eu vou... Cadê meu direito do consumidor? Não tem. Porque aquilo é ilícito. Legal? Nos Estados Unidos, na época da lei seca, o número de problemas que você teve em razão do consumo de álcool aumentou absurdamente. Não porque as pessoas consumiam mais, majoritariamente o número aumentou, mas porque as pessoas não sabiam exatamente o que estavam consumindo. Você vai no mercado e pega 1 litro de Red Label, é 1 litro de Red Label. Você tem certeza. E se não for, você pode reclamar. Pode pedir teu dinheiro de volta. Pode mandar analisar, pode fazer o que quiser. Processo o Johnny Walker. Processo o mercado. Você tem garantia que é 1 quilo, que aquela ali é 1 litro de uísque. Na época da lei seca, os Estados Unidos você não tinha. Porque os caras diluíam aquilo com gasolina, diluíam com álcool, qualquer coisa que seja, e consoma. Não gostou? Não enche o saco, você não tem para quem reclamar. Então perceberam? E não só isso, aqueles que vendiam eram obrigados a se armar. O Al Capone, os gangsters dos Estados Unidos, pelo tráfico do álcool. Quer dizer, o crime organizado da máfia lá do Al Capone surgiu por quê? Porque a substância do álcool era criminalizada. E, portanto, quem circulava, quem comercializava isso, era obrigado a se proteger, já que o Estado não protegia. Só que, claro, todo mundo sabia que consumia. Assim como hoje todo mundo sabe que consome as drogas. Quer dizer, vai ali atrás e encontra logo para vender. Peraí, como é que o Estado não faz nada? O Estado não tem como fazer nada. E aí você automaticamente vai fazer com que parcela do Estado responsável pela operacionalização do combate de frente, leia-se, a polícia, seja obrigada a fazer vistas grossas. Seja obrigada a se corromper. Porque não vai ter como controlar aquilo. É um mercado que gera muito dinheiro. A polícia, geralmente, é uma polícia mal preparada financeiramente, não tem como controlar aquilo lá. E na prática, percebe, o mundo não vai acabar porque os caras estão fumando cigarro de baseado. Mesma coisa aconteceu lá no Al Capone lá atrás. Polícia corrupta, ele comprava parte da polícia para quê? Para fazer vistas grossas sobre a circulação do álcool. Até porque os próprios policiais consumiam álcool. Todo mundo consumiu álcool. Então conseguindo perceber como o problema em si não é a droga. Quer dizer, a droga é um problema. Assim como a obesidade é, assim como o álcool é. Só que isso é um problema de saúde pública. Entenderam? Isso é um problema de saúde pública. A partir do momento que eu digo, olha, é proibido, é crime você vender isso aqui, eu não estou mais tratando isso como um problema de saúde pública. Eu estou tratando como um problema penal. Equiparando isso ao homicídio, equiparando isso ao roubo. E quando eu trato como uma questão penal, eu respondo com sanções penais. E aí, olha só, você não pode mais ter controle de qualidade, você não pode mais ter informação. Vai num postinho de saúde e fala, escuta, eu quero injetar heroína, como é que faz? O cara fala, não posso dizer, senão é apologia. Ele vai ser preso. Eu não posso difundir informação. Percebam que eu acabo tirando toda a responsabilidade do plano da saúde para julgar no âmbito penal. Isso vale para qualquer droga, não só para maconha, para qualquer droga. Se, por outro lado, eu descriminalizar, e aqui eu preciso que vocês entendam o que é que significa descriminalizar. Descriminalizar não significa virar festa. Descriminalizar significa deixar de ser tratado pelo direito penal. Legal? Eu posso passar a responder isso aqui com o âmbito de saúde pública. Sempre que eu falo em descriminalização de drogas, as pessoas falam, vai virar festa, imagina, a galera vai sair. Quer ver? Não é bem assim. O que é mais fácil de você comprar? Um cigarro de baseado ou um remédio de tarja preta? Bom, cigarro de baseado, você faz na esquina, você compra. Pois é, remédio de tarja preta não é criminalizado. Percebo, não é porque você vai legalizar, que você vai descriminalizar, que vai virar festa. Não quer dizer que você vai descriminalizar que eu estou dizendo que o Estado não pode ter controle. O Estado tem que ter controle, até porque é uma substância, em certa medida, nociva. Só que o controle do Estado tem que ser um controle não penal, um controle de saúde pública. De, olha, tu vai consumir, peraí, vai ter que ter uma receita médica. Vai ter que ter uma quantia para você poder controlar. E aí tu vai consumir, tu vai ter certeza que aquilo que tu tá fumando é maconha. Ou que tu tá consumindo é outra droga. Por quê? Porque o Estado tem como para controlar isso aí. É o que acontece, é o que se pretende fazer agora no Uruguai, é o que acontece na Holanda, é o que acontece em alguns estados dos Estados Unidos. Com a maconha especificamente. Quer dizer, você começa a olhar essa questão a partir de um outro enfoque, que não um enfoque penal, que não um enfoque criminal. O enfoque criminal foi a primeira vez utilizado nas drogas no século XX. Não era assim antes. A questão é, está funcionando? Está diminuindo o consumo de drogas no mundo?
Não, muito pelo contrário, está aumentando. Novas drogas surgem porque aquelas primárias, digamos assim, não eram capazes de ser acessadas. O crack, que é o grande problema, o crack surgiu para baratear o preço da cocaína. Por que para baratear? Produzir cocaína é barato. O problema é que uma vez que ela é criminalizada, a circulação dela se torna muito cara. Isso torna altamente arriscada. Quer dizer, o cara que vai circular com isso, não vai te cobrar R$1 a mais só porque eu estou trazendo daqui da minha casa para você. Fala assim, olha, Flávio, me empresta um livro teu. Eu te trago, não vou cobrar nada por isso. Flávio, me empresta 1 quilo de cocaína. Não. Olha o risco que existe por trás disso. Então conseguimos perceber a lógica? Então, essa proposta de enfrentar a questão das drogas, que é uma questão seríssima, que é uma questão extremamente complexa, por meio do direito penal, é uma resposta que não está funcionando. Isso está evidente, está claro. Tá? Basta ver o próprio Estados Unidos agora está começando a rever em alguns estados isso. Vários países estão começando a descriminalizar. Começa pela maconha. Porque a maconha é uma droga que tem uma aceitabilidade social maior. É comprovado que a maconha não tem viciabilidade, não causa dependência química. Né? O cigarro causa muito mais, o álcool causa muito mais. Quer dizer, é uma droga que, olha, talvez seja mais fácil lidar com a maconha. E aí quando se fala especificamente na maconha, muita gente diz assim, peraí, descriminalizar a maconha é perigoso. Por quê? Porque o cara que vai consumir maconha, a maconha é a porta de entrada para outras drogas. Já ouviram esse discurso? Já, né? sempre. Cara, isso é coisa da minha avó. Olha só. Para vocês perceberem como isso aqui não faz o menor sentido. Primeiro que as drogas, elas, pelo seu princípio ativo, são totalmente diferentes. A maconha causa estado de letargia, a anfetamina, a metanfetamina, a cocaína é uma droga que te deixa hiperativo. Existem drogas alucinógenas, o LSD, cogumelos, tal. Quer dizer, cada droga tem uma maneira totalmente diferente de agir. Quer dizer, não é porque o cara desacostumou com essa que ele vai começar a buscar, o cara que fuma maconha vai começar a buscar cocaína. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Mesmo se você pegasse drogas do mesmo princípio ativo, né, do princípio ativo com efeito semelhante, mas que só mudasse a sua intensidade, esse discurso também não faria sentido. Vocês consomem álcool, não consomem? Toma cerveja de vez em quando? Tá, pergunta se faz sentido. O cara começa com uma cervejinha. Aí um mês depois ele percebe que a cerveja não dá muito efeito. Aí ele muda pro vinho. Aí depois ele vê que o vinho não faz mais muito efeito. Aí ele vai pra jurupinga. Aí a jurupinga também não bate mais. Aí ele vai pra vodka. A hora que a vodka não bater mais, esse cara vai começar a tomar álcool de gasolina. Álcool de posto. Faz sentido esse discurso? Não. E aqui é tudo a mesma droga. É tudo álcool etílico. Quer dizer, o grande problema, e aí que tá, o grande problema da discussão das drogas é porque isso é um tabu. O que significa um tabu? Uma coisa que as pessoas não querem discutir e quando discutem baseado em senso comum. Baseado sem estudar a questão. E aí que é o problema, porque aí vem justamente com esse discurso de que não, imagina o horror que vai ser se a gente descriminalizar. Nunca foi crime agora no século XX. Antes não era. E não era o fim do mundo. Tem países que descriminalizaram, a Holanda descriminalizou, todo mundo fala, não, mas vai aumentar o consumo. O índice de consumo na Holanda é menor do que os outros países da Europa. E lá é legal, nos outros países é ilegal. Quer dizer, o problema é justamente perceber esses tabus que giram ao redor dessa questão. A maconha especificamente, ela vai ter esse problema cultural, que ela vai ser criminalizada nos Estados Unidos. No entanto, é uma droga que tem uma aceitação muito maior. Tá? E a aceitação muito maior a ela é justamente em razão dos problemas que ela traz. Ela traz menos problemas do que as outras drogas. Não estou dizendo que ela traz problema, ninguém vai defender que a droga faz bem, não é essa a questão. É questão de encarar esse problema como um problema de fato de saúde pública. E não como um problema de política criminal. Legal? Nesse discurso, o que se implementou na Holanda, o que se implementa em Portugal hoje, o que se implementa na Argentina, o que está se implementando no Uruguai, o que muita gente defende é a chamada política de redução de danos. Já ouviram falar nisso? Não. O que é a política de redução de danos? A política de redução de danos ela surgiu nos anos 80 com uma questão alheia às drogas em si. Ela teve muita força e deu certo muito com a questão da AIDS. Como assim com a questão da AIDS? A AIDS é um problema em si. Legal? Mas não tem como controlar as pessoas fazerem sexo, isso não dá. O que a gente pode tentar fazer é evitar danos colaterais. Como assim? Olha só. Imagina que o cara tem AIDS na década de 80 e ele é usuário de drogas. Legal? Olha só, meu amigo, se você compartilhar a seringa com ela, ela vai pegar AIDS. Eu dizer pra você não usar droga não vai adiantar, porque você vai usar. Não vamos ser hipócritas. Então faz o seguinte, quer usar? Usa. E isso não tem como te convencer a não fazer. Se você não entendeu os problemas da droga, o problema é teu. Mas espera aí, eu posso tentar conter esse dano secundário, que é você transmitir AIDS para ela.
Como? Tá aqui, ó, usa de seringa descartável. Estão conseguindo perceber a lógica aqui? Olha só, você quer usar mesmo? Você vai usar? Então, saiba como usar. Use em um lugar seguro, use eventualmente com uma assistência médica. Ou seja, eu não vou reduzir o dano direto da droga, esse eu não tenho como combater. Mas eu tenho como conter ou reduzir uma série de outros danos colaterais que poderiam decorrer dali. Essa é a ideia da Holanda. Ou seja, todo mundo sabe que as drogas fazem mal, assim como todo mundo sabe que o cigarro faz mal, assim como todo mundo sabe que a gordura saturada faz mal. Mas continua consumindo. E vai continuar consumindo. Não adianta nada dizer que você não pode consumir. O que eu posso tentar fazer é te dar informação, te explicar os malefícios que é isso, te explicar maneiras de reduzir esses malefícios, quer dizer, te trazer essas informações. Só que isso só é possível a partir do momento que eu deixo de enfrentar isso como uma questão criminal. Se não é apologia. Então, conseguiram entender? E aí, de novo, é aqui um senso comum extremamente interessante, né? O FHC, naquele filme Tabu, Quebrando o Tabu, lá que ele tem, ele falou isso, falou assim, olha, o Estado deveria distribuir seringa. Os caras querem consumir, porra, por que o Estado não pode fazer isso? Né? E aí muita gente fala assim, que absurdo, porque o Estado distribui seringa está incentivando o cara a consumir drogas, está facilitando para o cara consumir drogas. Distribui camisinha. Esse é o melhor. Então, que alguém tirar uma camisinha na mão, você vai sair trepando aí nos cantos. Não, né? Quer dizer, você fala, tá aqui, bom, se um dia eu precisar usar, pô, pelo menos eu tenho. Se vai enfiar na tua gaveta, se vai jogar fora depois, não sei, mas tá ali. O Estado está cumprindo uma medida paliativa, talvez, mas ele tentar conter danos colaterais. Porque o dano em si da droga não é assim que ele vai conter. Aí é uma questão de opção, é uma questão pessoal, de você optar por experimentar isso ou não. Legal? Me parece que, compreendendo os malefícios, tendo informação, né, compreendendo sem esse discurso sensacionalista, os reais efeitos da droga, e se ainda assim o indivíduo optar por usar essa droga, tiver uma garantia de que aquela droga é controlada, tem um certo controle em cima daquilo ali, que é um uso recreativo, com acompanhamento médico e tal, me parece que é muito mais inteligente do que a resposta que a gente está dando hoje. Muito mais inteligente. E o pessoal fala assim, mas imagina, você vai legalizar maconha, o cara vai sair fumando e depois vai sair dirigindo e vai matar uma galera que tá drogado. Não é porque tá drogado, tá dirigindo. O cara que consome álcool faz a mesma coisa. O caminhoneiro que toma ribite faz a mesma coisa. Aí a discussão é outra, é uma discussão de trânsito, que não tem nada a ver com as drogas. O problema é querer tentar encontrar justificativas por uma questão que na verdade não é do âmbito penal. Então, na verdade, a grande questão é a seguinte, não são vocês que têm que provar que a maconha tem que ser descriminalizada. São eles que têm que provar que a política de criminalização da maconha está funcionando. Porque durante toda a história não foi. Foi nos últimos 100 anos. E aí? Existia tráfico de drogas? Existia traficante há 100 anos atrás? Do jeito que tem hoje? Não tinha. Por quê? Porque a circulação era permitida. O ópio, o comércio de ópio era feito pela Inglaterra, que era produzido na Índia, e a Índia a Inglaterra, a Índia era colônia britânica, a Inglaterra que botava e circulando na Europa. Se você pegar os filmes lá do século XIX, o Sherlock Holmes tem uma cena assim, tinha as casas de ópio, o cara vai lá fumar ópio. Tá aqui, ó, não é em qualquer lugar que você vai fumar, não pode fumar na rua. Tem ali um cantinho específico, vai fumar, o ópio te dá uma baixada, é alucinógeno, tu vai fumar, vai deitar aqui na cama e vai ficar deitado até passar pira. Quer dizer, porra, tá aí, é um controle. Mas o cara vai se tornar dependente do álcool. Tem gente dependendo de açúcar, tem gente dependendo de café. Vocês, possivelmente, eu pelo menos sou. Eu não consigo ficar 2, 3 dias sem café, tá dor de cabeça. E se passa a ter uma irritabilidade enorme. Cafeína. Por que o café pode e as outras substâncias não? Subtramina. Né? Outra substância. A subtramina, o mundo inteiro é proibido. Vários países é proibido. Que causa muito mais. E aqui, e o médico receitando, não, porque o médico diz. Médico, há 100 anos atrás, dizia que cocaína era o necessário. O LSD surgiu por um laboratório medicinal, da Bayer. Quer dizer, o problema da questão das drogas é esse tabu. Porque aí você passa a rotular, fala, não, o usuário de drogas é um cara lastimável, um fraco, que não consegue encarar a realidade. E é o mais bacana, né? É aquele senhor tomando o uísque dele e chamando uma coisa de vagabundo. Quer dizer, vamos entender essa questão. Fumando seu charuto. Fumando charuto e tal. A mulher se entupindo de remédio e o filho que é o problemático, o filho que é o bandido. Né? E aí vocês devem ter assistido talvez aquele Bicho de 7 Cabeças com o Rodrigo Santoro. Né? Tá ali uma resposta ao se encarar essa questão como uma questão criminal. Né? Na verdade, de uma demência ali, quando na verdade não é. Né? Uma questão de curiosidade, uma questão cultural, e aí talvez até a própria criminalização dessas drogas gere uma curiosidade, em especial no adolescente, ainda maior.
né, a ideia do gosto pelo proibido e tal. É, isso desde criança já. Tudo que é proibido é melhor. Pois é. Então, a grande questão é, qual é o grande fundamento que você vai encontrar para proibir o consumo dessas substâncias? O que faz mal à saúde? Proibir faz mais mal. Porque elas vão continuar a ser consumidas sem qualquer tipo de controle, sem qualquer tipo de informação. Ah, porque... Sem saber o que tá usando. Quer dizer, proibir em termos de saúde pública não resolve. Ah, mas é porque proibir gera uma enorme violência. Isso é para qualquer coisa, não é só para as drogas. Quando você proíbe o jogo é a mesma coisa, quer dizer, você tem os caça-níqueis ilegais, isso tem toda uma máfia por trás disso, subornando o policial, etc, etc. Quer dizer, vamos diferenciar o que é problema da droga em si, do que é problema de todo o restante que desencadeia-se a partir do momento que a gente entende isso como sendo algo criminoso. Os problemas da droga são os problemas da droga. Ninguém está discutindo que elas existem ou não. Aí que vocês não podem cair nesse discurso. Ninguém vai defender que as drogas fazem bem. Não é essa a questão. Mas também não é todo o demônio que está se pintando ao redor delas. Não é bem assim. Tem outras substâncias que ninguém fala nada, que tem propaganda na televisão, basta ver o álcool, e que fazem tão mal ou até mais do que algumas substâncias ali. Então não é essa discussão se faz bem ou mal. Até porque quem opta por fazer bem ou mal a mim mesmo sou eu. Ninguém vai defender que você tem que ficar injetando drogas nas outras pessoas. Não. Se eu quiser usar, quem é que pode dizer que eu não posso usar? Ah, você vai sair, você vai dirigir do carro. Se eu estiver trancado no meu quarto, sozinho, antes de dormir, e quiser usar qualquer tipo de droga, por que eu não posso fazer? Qual é a permissão que o Estado tem de vir aqui se intrometer nessa minha liberdade? Estão conseguindo perceber? Então tem que diferenciar isso, um malefício decorrente da substância em si, e todo o malefício decorrente do fato dessa substância estar criminalizada. E aí que a gente pode, talvez, pensar em descriminalizar a substância, combater todo esse restante desse malefício. E talvez até os próprios malefícios da droga, por questão de controle de qualidade, de acesso à informação, de difusão do conhecimento e assim por diante. Tranquilos? Tranquilo. É muito mais fácil defender a legalização do que defender... Nossa. Mas, professor, legalização e descriminalização, mesmo significado? Não, na verdade não. Na verdade, veja só. Descriminalizar significa deixar de ser crime. Legal? Deixar de ser crime por si só não significa muita coisa. Você está tirando a esfera penal. Isso pode ser via legalização, isso pode ser via uma omissão estatal completa. Ninguém vai defender uma omissão estatal completa, dizendo, olha, agora pode tudo, compra o que você quiser. Não, não é isso. Quer dizer, descriminaliza, mas espera aí. Tem que ter um tipo de controle, tem que legalizar. Legalizar significa ter padrões legais para o seu consumo. Se você for pegar a legislação brasileira, no século XIX, você tinha algumas substâncias que já eram conhecidas como substâncias farmacológicas, que só eram permitidas se fossem manuseadas por boticários, por farmacêuticos. Quer dizer, não era crime. Quer dizer, é crime você usar isso aqui sem ter permissão para tal. O remédio de tarja preta é crime. Se você não tiver permissão para isso, se trouxer o Paraguai, etc. Mas se você tem a necessidade de consumir isso, você tem caminhos legais para fazê-lo. O Estado tem que estabelecer esse controle. Legal? A mesma ideia da AIDS, né? Base dessa ideia da AIDS, né? Do que em sentido? Não, de proteger... De redução, a ideia da redução de danos veio daí, né? Com a difusão da AIDS na década de 80, a gente falou, peraí, a AIDS vai se alastrar enormemente entre os usuários de droga. Se a gente não fizer nada. Se a gente controlar esse discursozinho que vocês não podem se drogar, você não vai transferir AIDS, o cara tá nem aí. Então, peraí, olha só, meu cara, você não quer pegar AIDS, né? Então, continue se drogando, não tem que fazer nada. Mas, pelo menos, se previna dessa questão secundária aqui. Legal? Hoje, você vai na Europa, tá difundido enormemente, vocês devem saber disso, o consumo de drogas sintéticas. LSD, êxtase, etc, etc. Tem várias baladas na Inglaterra, na Holanda tal, que eles distribuem isotônico, Gatorade pra galera. Porque o pessoal toma êxtase, fica lá loucão e não se hidrata. E aí isso gera um problema muito sério de desidratação. O cara fica dançando que nem um maluco e ele não percebe. Isso é um problema muito sério. Aí o cara desmaia, o cara tá... em decorrência da questão da droga. Mas por quê? Porque ele não tem ali, né, naquele momento tal. Então o próprio Estado inglês falou, olha, o negócio é o seguinte, baladas distribuam entre os caras isotônico, água, essas coisas, justamente para evitar esses problemas. Tem uma droga chamada... Não, veja só, não tem como controlar, não tem como controlar o consumo dessas substâncias. São produzidas em qualquer esquina, um fundinho de quintal o cara vai lá e faz, são muito pequenos, não tem como você impedir a circulação dessas substâncias.
E mesmo que você tente e crie, mas a polícia está se equipando com novas tecnologias, jamais vai conseguir. Os caras vão inventar um monte de estratégia para circular com essas drogas. Hoje foi preso em Foz do Iguaçu 15 venezuelanos que estavam indo para a Europa, que os caras engomaram a camisa com cocaína. Como que o cara conseguiu fazer? Quer dizer, eles vão desenvolvendo estratégia. Tinha 1 quilo de cocaína ali. 20 malas com camisas engomadas. Engomada com pó de cocaína. Quer dizer, os caras vão inventar maneiras criativas de fazer essa droga circular. Tinha uma droga nos anos 90 que era a ketamina. Ketamina é um anestésico de cavalo. Então os caras tomavam e ficava viajando, tipo, né, anestesiado o corpo inteiro e tal. E aí o que acontece? É uma droga feita, eles pegavam remédio veterinário, trabalhavam em cima daquele remédio e faziam um comprimido, um pozinho, depende de tal. E aí o que acontece? O cara que consome essa substância num valor X, né, numa quantia X, ele vai ter o efeito que ele pretende, lá de ficar viajando e tal. Só como é anestésico, dependendo da quantidade que você consome, ele vai anestesiar todos os músculos do seu corpo, inclusive músculos de controle voluntário, por exemplo, o coração. E aí o cara morre, porque o corpo para, anestesiou geral. Então o que acontece? O indivíduo que está numa situação de crise em razão da ketamina, tem uma única maneira de salvar esse cara, que é uma injeção de adrenalina direto no coração. É uma questão que às vezes o pessoal que tem diabetes também sofre disso, tal. Legal? É um jeito de resolver esse cara. Legal? Porque é o Pulp Fiction, lembra? O cara teve lá essa questão. O que acontece? Todas as outras drogas sintéticas é justamente o oposto. Todas as outras drogas sintéticas, elas justamente aceleram o cara em demasia. Quer dizer, qualquer tratamento, um médico que pega um cara numa balada eletrônica, passando mal, meio que desmaiando, a primeira ideia do cara, tomou alguma droga sintética, tá extremamente acelerado, dá um calmante para esse cara, dá alguma coisa para esse cara se acalmar e poder controlar. O que acontecia? Se o cara consumisse a ketamina, morria. Se o tratamento dado pelos médicos fosse esse, o cara ia morrer. Então, na Inglaterra, os caras disseram o seguinte, olha, existe uma nova droga, é a ketamina, ela tem aquele problema, os médicos não têm como identificar o cara que está pagado, o que é que ele consumiu. E muitas vezes os próprios amigos, tal, não sabem, o cara foi lá, consumiu e chegou na balada. Então, se você for usar ketamina, escreve na tua mão, com canetinha permanente, a letra K. Vai pra balada, ninguém vai falar nada, a polícia não vai poder te prender por estar com a letra K na mão, né? Mas caso você desmaie, caso você passe mal, o médico vai lá na tua mão. Se tiver letra K, ele vai salvar a tua vida. Porque ele, ao invés de ele te dar um calmante, ele vai te dar uma injeção de adrenalina. Tem que ser rápido. Isso é redução de danos. Isso é redução de danos. Entendeu? Tá aqui, ó. Você vai consumir. Mas mesmo daí, se soubesse de tudo isso, talvez nem usasse. Pois é, aí que tá. Mas precisa ter difusão de informação e tudo isso. Então, aí que tá. A partir do momento que você criminaliza, você impede todas essas outras maneiras de tentar contornar problemas recorrentes dessa questão. Melhor ter um Estado amigo do que um Estado opressor. Claro, Até porque o problema é que o Estado opressor não funciona. Se tivesse funcionado, enfim, mas não funciona. Não funciona e nunca vai funcionar. A proibição não funciona. O direito penal não serve para isso. Tudo que é O direito penal não serve para isso. bom, é melhor, então. E aí justamente são questões muitas vezes do julgamento moral que o Estado faz. Por que o álcool não é proibido e outras drogas são? São valores morais. Né? São decisões morais. A questão da maconha nos Estados Unidos, do puritanismo, é clara nesse sentido. Criminalizou-se aquilo que a classe dominante não consumia. O que eles consumiam vai continuar. Beleza. Aquilo que o outro consome não pode. Então, essa questão tem que ser compreendida. Né? O que determina a criminalização dessa ou aquela substância são critérios políticos. E política Mas é é difícil política. você se desvincular do que você está acostumado a ouvir todos os dias. Não, claro, mas claro que é. Eu, por exemplo,